Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a constituição, abertura de empresas? Obter o famoso CNPJ. Muita gente tem dúvidas sobre isso, acha que é um processo extremamente complicado, burocrático, mas a gente tem várias formas de descomplicar esse caminho, especialmente aqui no LO, a gente tem essa expertise de descomplicar e facilitar a sua vida. Bom, eu sou Lorena Lage e estou aqui para te contar um pouquinho mais, enquanto sócia fundadora do LO, que ao longo dos últimos 7 anos já abriu inúmeras empresas e já acompanhou o desenvolvimento desde ideação até scale-up de vários negócios, eu quero te contar um pouquinho mais sobre como funciona esse processo. Então vamos comigo? Bom, vamos começar aqui. Constituição da empresa. Quando a gente pensa em abrir um negócio, é muito importante entender o que você está fazendo, qual o seu momento, para entender melhor qual tipo societário, o tipo de empresa que você vai abrir. É MEI, é limitada, é SA? São tantos tipos de empresas e essa dúvida sempre paira no ar. Entender o momento do seu negócio é muito importante. Se você está numa fase de ideação, criação do MVP, a gente precisa descomplicar o máximo possível. Quando a gente pensa ali, por exemplo, em uma MEI, que é basicamente um CPF com CNPJ, né, uma pessoa com atividades bem simples e definidas em um rol específico sobre quais as funções podem ser exercidas por meio de uma MEI, é possível da gente abrir nesse formato, na validação ali, de acordo com o momento que você está vivenciando e se encaixar dentro das atividades permitidas pela legislação. E eu vou deixar aqui para você, né, a orientação e o link também tem no nosso blog, para você acessar facilmente essa listagem de atividades em que te permite criar uma MEI. Entendendo que já houve uma evolução, que o negócio já está em desenvolvimento, né, em uma ideação ali já para a operação do negócio efetivamente no mercado, especialmente se você está em um cenário de atuação B2B, entre empresas, a minha dica é profissionalizar e já preocupar um pouquinho mais com a abertura do seu negócio, porque o seu prospect, o seu possível cliente ali, especialmente uma empresa, vai buscar segurança jurídica. Já vimos vários clientes nossos e do mercado que ficaram em dúvida de dar esse passo para a abertura da empresa e perderam inúmeras oportunidades, porque quando a outra empresa checava o porte, quem é essa empresa, quem é essa pessoa que eu estou conversando, eles percebiam que não tinha um profissionalismo por trás e até um departamento jurídico de grandes empresas acabava vetando uma possibilidade de contratação com uma empresa que ainda não estava estruturada e ainda não tinha a constituição da empresa, dentre tipos societários que trazem mais segurança. E quais seriam esses tipos? No Brasil, a gente tem a possibilidade de abrir a limitada, a famosa LTDA, ou a sociedade anônima. Só um parênteses aqui para lembrar que já existiu a possibilidade no Brasil de abrir a EIRELI, que era uma sociedade, né, focada, uma estruturação societária, para dizer melhor, focada em um sócio apenas. Esse formato caiu por terra e já foi até retirado da nossa legislação, porque ele era focado ali em um formato que tinha um regramento mais complexo, que dependia da definição e da criação ali de uma empresa com um capital social, com a integralização de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Isso aí não encaixou muito com a nossa legislação, especialmente para empresas iniciantes, e gerou uma burocracia que caiu por terra. Então, se você andou vendo por aí sobre EIRELI, não faz mais sentido e não é o melhor tipo societário, beleza? Bom, então retomando aqui, falando sobre limitado e sociedade anônima. Esses são os tipos societários em que startups e empresas inovadoras mais têm constituído a sua empresa, feito a abertura da empresa. A limitada é o formato mais descomplicado e que traz uma segurança jurídica, motivo pelo qual a gente tem a maior taxa de abertura de empresas neste formato. Neste formato, a gente tem tanto a limitada tradicional, para dois ou mais sócios, como a gente também tem um formato da limitada unipessoal, para apenas um sócio, que foi o que substituiu a EIRELI. Portanto, a gente consegue ter, dentro desse formato, uma abertura mais descomplicada, bem simples, inclusive em locais como a Junta Comercial de Minas Gerais, de São Paulo, a gente tem a possibilidade de abrir tudo 100% online e de outros estados também. A gente vai, de uma forma bem simples, trazer a estruturação a partir do ato constitutivo da empresa, de um estatuto social, de um contrato social, que é o aplicável para a limitada, com a definição de quem são os sócios,
qual é o capital social, ou seja, qual que é o patrimônio daquela empresa por meio do qual ela vai trazer a segurança necessária para o mercado, e outras informações muito importantes sobre os sócios e que vão ser definidas e registradas junto à junta comercial. Aqui, o advogado e o contador são peças-chave para estruturar o melhor documento, que é o papel do advogado, e para o contador poder apoiar para a definição das atividades a serem exercidas pela empresa, os famosos quinais, e também para estruturar melhor a parte fiscal e contábil da abertura desse negócio. Bom, a Limitada, então, é uma empresa bem descomplicada, como o nome bem diz, né? Ela limita a responsabilidade da empresa, das atividades realizadas na empresa, trazendo maior segurança e separando o patrimônio pessoal, né, dos sócios, e é por isso que é tão importante, não só para se profissionalizar, mas para trazer segurança para tudo que você já conquistou e não gerar uma confusão patrimonial, como também a gente tem a possibilidade de abrir a sociedade anônima. A sociedade anônima já é uma indicação especialmente para empresas que estão recebendo investimentos, estão pretendendo passar aí por uma estruturação de abertura de capital com sócios cotistas e que tem algum interesse em separar melhor essa parte financeira da empresa da pessoalidade dos sócios e que pode ser estruturada também. Mas é uma opção que traz alguns regramentos adicionais e algumas obrigações adicionais, tal como publicações em jornais de grande circulação, declarações adicionais e que podem deixar, por exemplo, a sua contabilidade um pouco mais onerosa e algumas obrigações que não fazem tanto sentido em uma empresa em fases iniciais. Por esse motivo, a sociedade anônima é indicada para empresas que já estão ali em operação, para tração e até mesmo scale-ups. E não há problema algum em seguir neste formato e estruturar de acordo com o crescimento do negócio. Inclusive, é uma indicação a depender do momento da empresa. Acho que deu pra gente introduzir e trazer os principais pontos, certo? Só preciso trazer aqui uma orientação final, bônus, dentro desse ponto de constituição da empresa. Quando a gente fala da constituição da empresa, muita gente já acredita que ao constituir a empresa e definir o nome ali, a razão social daquela empresa e o nome fantasia, já há uma proteção ao nome. Como, por exemplo, Uber. Algumas pessoas acham que ao criar o CNPJ e fazer esse registro de Uber Tecnologia SA, já há proteção ao nome Uber. Sim, há proteção, mas apenas em âmbito estadual. Então, por exemplo, se a empresa Uber foi constituída em São Paulo, na Junta Comercial de São Paulo, na JUSCESP, a proteção vai ficar limitada a São Paulo. No Brasil, é importante se atentar e ter a estruturação adequada para se fazer a pesquisa de viabilidade do nome de uma empresa no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso vai ficar para outro conteúdo, para outro vídeo que você pode conferir aqui nas nossas redes sociais e também pode contar com o nosso suporte do time do LO para entender todos esses aspectos, especialmente se você ficou com alguma dúvida. Inclusive, se tiver alguma dúvida, não deixe de enviar para a gente. Vai ser um prazer tomar um cafezinho com você, especialmente, e inclusive virtualmente. Conta com a gente e até um próximo vídeo.